Pessoal, tudo bem? Ellen, tudo bem? Tudo tranquilo? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho essa câmera. Nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando de calorimetria, tá? É a parte lá que nós começamos a estudar, que é a ideia de calorimetria, a troca de calor e tudo. Temos aí 10 questões. Essas 10 questões, ela vai estar em vários níveis aí, beleza? Então vamos começar aí para a gente ver. Qualquer dúvida, Ellen, é perguntar, fique à vontade, tá? Não se preocupe, fique à vontade. É hora de tirar as dúvidas mesmo. Então vamos ver isso aí, ó. O que vai acontecer com a gente aí? Nós vamos estudar hoje a parte de calorimetria. Então, quando se fala de calorimetria, fala de calor. E aí, nós vamos ver aí o que nós temos aí. Vamos lá. Sempre tirar os dados, tá? Não deixe de tirar os dados, que é sempre importante você estar tirando esses dados. Questão 1. Um líquido cuja massa é, ó, massa 1000 gramas, massa do líquido, é aquecido por um aquecedor de potência igual, ó, potência 8100 watts. O calor específico do líquido, é 2,7 joules por grama de graus Celsius. Qual é a variação da temperatura do líquido por unidade de tempo? Olha o que ele quer saber. A variação de temperatura por unidade, a variação de temperatura pela variação de tempo. É isso que ele quer saber. Vamos pensar um pouquinho o que nós já estudamos nisso aqui. Esse caso, a temperatura não vai variar o estado físico. Então, o calor é igual a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Isto é o calor. Tá, mas quando ele me fala de potência, ele fala que potência é o trabalho dividido pela variação de tempo. Trabalho é o ato de gastar energia. E uma forma de gastar energia é em calor. Então eu posso afirmar que calor é numericamente igual ao trabalho. Então eu posso falar que massa, calor específico, variação de temperatura, dividido pela variação de tempo. Então a pergunta que ele me faz é a variação de temperatura pela variação de tempo. Então ele está me perguntando isso aqui, ó. Que eu vou chamar isso de X. Certo? Essa é a pergunta. É a variação de temperatura pela variação de tempo. Então vou pegar essa informação e substituir aqui para resolver. Então eu sei que potência vai ser a massa, o calor específico, vezes X. Quanto é a minha potência? 8100. Quanto é a minha massa? 1000. Quanto é o calor específico? 2,7. Vezes quem? O X que eu quero saber. Eu vou bem devagar nessa conta. Eu tenho um zero aqui, eu posso cortar com um zero lá. Eu tenho outro zero aqui, eu posso cortar com esse zero aqui. Cortei 2 zeros de cada lado, certo? E aí ficou 10 vezes 2,7. Então isso é 27. Vezes X é igual a 81. Tá multiplicando, passo dividindo. 81 dividido por 27. Aí muita gente vai fazer essa conta, né? Quanto que dá essa conta? 81 dividido por 27. Vamos fazer uma coisa? Eu vou simplificar isso por 9. Por que por 9, professor? Porque 27 dividido por 9 são 3. E 81
dividido por 9, 81 dividido por 9 é quanto? É 9. 9 vezes 9, 81. É 9. 9 dividido por 3, 9 dividido por 3 dá quanto? 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra qual? Letra B. Entendido aí o que foi feito? Uma continha, né? Só que a ideia da continha, se você pegar 81 e dividir por 9, ou por 27, você vai ver que dá 3, tá? 7 vezes 3, 21, vale 2, 3 vezes 2, 6, mais, né? Mais 2, 8. Então é o próprio 3, letra B. Bem tranquila, não tem muito segredo não. O que aconteceu aí, né? O que aconteceu aí? Que ele fez a junção de duas equações, tá? Ele fez a junção de duas equações, que é bem tranquilo. Tudo bem? Vamos lá para mais uma. Uma continha, eu juntei essa equação com essa. Deixa eu descartar aqui que eu vou para... Na verdade, essas contas, elas acontecem sempre tirando as informações, tá? Não deixe de tirar as informações, que as informações em si te ajuda bastante, as informações em si, ela vai te ajudar bastante, tá? Vamos ver essa próxima questão aí. A nossa próxima questão é a seguinte: considere dois motores, um refrigerador com água e outro com ar. No processo de resfriamento desses motores, o calor trocado com as respectivas substâncias refrigeradoras, calor da água e o calor do ar, são iguais. Então, mais informações aqui, tirando sempre os dados. Então, os dois motores, o calor da água é igual ao calor do ar. Falou que são iguais. Considerando ainda que os dois motores sofrem a mesma variação de temperatura, eu vou chamar assim, variação de temperatura da água igual à variação de temperatura do ar. Os dois sofreram a mesma variação de temperatura no processo de resfriamento e que o coeficiente entre o calor específico da água, coeficiente é a divisão, hein? Entre o calor específico da água com o calor específico do ar, essa divisão vale quanto? 4. Beleza, vale 4. Qual o valor? Olha a pergunta, lá vem a pergunta. Qual o valor do quociente do ar dividido pelo quociente da água? Essa é a nossa pergunta. Para não esquecer e para relembrar, o que nós temos? Calor específico, a quantidade de calor sensível é a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Gente, é super tranquilo. Então, eu vou começar a resolução com essa afirmativa aqui, ó. O calor da água é igual ao calor do ar. Então, é a massa, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água. Isso é igual o calor do ar, a massa do ar, o calor específico do ar, vezes a variação de temperatura do ar. Só que na questão, ele mesmo me fala que as variações de temperatura são iguais. Então, esse valor é igual a esse. Eu posso cortar. E aí, olha o que eu tenho. Lembrando que aqui é água e aqui é ar. A pergunta é:
a massa do A dividido pela massa da água. Então isso está dividindo. Vou passar para lá o quê? Ou está multiplicando, passo para lá, dividindo. Concordam comigo? Beleza, então vai ficar assim. Calor específico da água é igual a massa do ar vezes o calor específico do ar dividido pela massa da água. Pessoal, ela não quer essa pergunta aqui, ó. Não é isso meu ponto de interrogação? Então, esse calor específico do ar que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, eu tenho massa do ar dividido pela massa da água é o calor específico da água dividido pelo calor específico do ar. Que isso tem um valor. Que é quanto esse valor? 4. Isso tudo para falar que a resposta é quanto, gente? 4. Então, eu calculei, na verdade, esse tipo de assunto, ele é bem interessante de fazer. Por que ele é bem interessante de fazer? Porque, na verdade, ele vai juntar equações. Então, ele juntou equações. A parte matemática que pode ser mais problema aqui. Mas ele está juntando uma equação com a outra. O que você deve fazer sempre? Você não pode esquecer de fazer. Você não pode esquecer de fazer é tirar esses dados, tá? Não deixe de tirar esses dados de forma bem com calma, tá? É sempre essencial você tirar esses dados com bastante calma. Se você não tirar ele com bastante calma, não vai dar certo, tá? Não vai dar certo mesmo. Tudo tranquilo aí? Tranquilo, Ellen? Tudo bem? Ellen tá nos ouvindo lá, né? Então, mais uma questãozinha aí. Vamos para a nossa questão 3. Olha aí, mais uma questãozinha. Nossa questão 3. Tá aí, pessoal. Você que está assistindo essa aula, não deixe de entrar aí no nosso canal. Acesse lá nosso canal, tá? Vai estar salvo essa aula lá e mais outras infinitas. Adicione lá, se inscreva e adicione. Tá aí no nosso canal. Vamos lá, questão 3, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não esqueça, sempre tirar os dados. Não deixe de tirar esses dados, que é importante você tirar esses dados. Vamos lá. Eu já vou colocar aqui nossos dados. E vamos lá. Admita 2 amostras de substâncias distintas de mesma capacidade térmica. Então lá, ó, a capacidade térmica de A é igual à capacidade térmica de B. Ou seja, sofre a mesma variação de temperatura ao receber a mesma quantidade de calor. Então, sofre a mesma variação de temperatura ao receber a mesma quantidade de calor. O que ele quis dizer? A quantidade de calor de A sobre a variação de temperatura de A é a mesma quantidade de calor de B sobre a variação de temperatura de B. Ele quis dizer isso. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas. Isso quer dizer o quê? Que eu posso falar o seguinte. A massa de A menos a massa de B. Vamos pensar assim. Diferença é subtração. Então, a massa de A... Vou colocar aqui não, vou colocar lá, ó. Então, o que ele quis dizer isso, ó? Que a massa de A menos a massa de B é quanto?
100 gramas. A massa de um menos a massa do outro é 100 gramas. E que a razão entre os calores específicos é igual a quanto? O calor específico de A dividido pelo calor específico de B, a razão é de 6 para 5. A massa da amostra mais leve em gramas. Galera, quem é a amostra mais leve? A ou B? É aí uma interpretação. A massa de A menos a massa de B dá 100 gramas. Então, o mais pesado é A e o mais leve é B. Então, a pergunta é: qual é a massa de B? Certo? Qual vai ser a massa de B? Então, não é difícil, é bem tranquilo, que eu posso pensar facilmente assim. Eu já sei que as temperaturas sofrem a mesma variação de temperatura ao receber a mesma quantidade de calor. Isso quer dizer que isso são iguais, os calores são iguais. Então, o calor de A é igual ao calor de B. Ok? O calor de A é igual ao calor de B. Quem é o calor de A? Massa de A, calor específico de A, variação de temperatura de A, que vai cortar, né? Variação de temperatura de A é igual a massa de B, o calor específico de B e a variação de temperatura de B. Posso cortar? Quem é a massa de A? Não sei, mas eu sei que o calor específico de A sobre o B é 6/5. Então isso está multiplicando, vou passar para lá, dividindo. Então vai ficar massa de A, calor específico de A dividido pelo calor específico de B é igual a massa de B. Então, com calma, massa de A eu não tenho. Esse valor é 6/5, que é a massa de B. Está dividindo, passo para lá multiplicando. Então, 6 vezes a massa de A é igual a 5 vezes a massa de B. Agora seja esperto. A pergunta é a massa de B. Se a pergunta é a massa de B, você isola a massa de A. Então, massa de A é 5 vezes a massa de B dividido por 6. Por que isso, professor? Porque a pergunta é a massa de B. Então, nós vamos lá na massa de B. Ele me falou que a diferença entre a massa de A menos massa de B é igual a 100 gramas. A massa de A é 5 vezes a massa de B dividido por 6, menos a massa de B, que isso é igual a 100. O que eu preciso fazer aqui? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho aqui 1, tenho aqui 1. O mínimo é 6. Então, ficou 5 vezes a massa de B, menos 6 a massa de B, é igual a 600. Certo? Posso cortar. Tem alguma coisa. Massa de B. Tá bom. Isso vai ficar como? A razão entre os calores específicos é igual a 6/5. Tá. Isso vai ficar como? Massa de B é igual a 600 gramas. E a massa de A vai ser 700. A massa de B é igual a quanto? 600 gramas. Massa de B igual a 600 gramas. Letra D.
mais uma questão. Essa questão é aquele tipo de questão que envolve interpretações matemáticas, né? Essas interpretações matemáticas, elas até são chatinhas, né? Você vai e volta. Mas é isso aí, com prática você faz ela rapidinho, né? Faz ela bem rapidinho. Calor específico, massa. Nossa questão de número 3. Questãozinha de número 3. Mais uma aí. Você que está assistindo ou vai assistir, na dúvida, pare, veja a interpretação passo a passo, tenta fazer de novo, tá? Tenta fazer de novo. Agora, galera, vem uma questão que ela requer cálculo, certo? Uma questão que todas estão requerendo cálculo, mas essa vai falar mais de gráfico com temperatura. Só para não esquecer, calor sensível é quanto varia a temperatura. Calor latente é quanto muda o estado físico, certo? Calor latente muda o estado físico. Calor sensível varia a temperatura. Então vamos lá. Essa eu vou até fazer ela numa notinha, porque eu vou tirar os dados dela separada aqui para a gente fazer. Então vamos lá. Opa. Que eu vou precisar, né? Uma forma de gelo com água a 25 graus Celsius, uma forma de gelo é com água a 25 graus Celsius. Então, a temperatura inicial 25 graus Celsius. Ela é colocada em um freezer de uma geladeira para formar gelo. O freezer está no nível de congelamento mínimo, cuja temperatura corresponde. Vai chegar a qual temperatura? Menos 18 graus Celsius. As etapas no processo, na troca de calor e a mudança do estado da substância de água pode ser identificado pelo gráfico, temperatura versus quantidade de calor cedida. Qual do gráfico a seguir mostra corretamente, sem considerar a escala, as etapas de mudança? Galera, é bom que faz uma revisão. A água congela a qual temperatura? Nós temos aí o ponto de quê? De fusão. A água congela a 0 graus Celsius, certo? Ela congela a 0 graus Celsius. Então, como que seria um gráfico desse? Não é difícil. Seria assim, ó, o nosso gráfico. Eu vou pegar, relacionar temperatura com a quantidade de calor, que eu vou chamar de quê? Não vou escrever quantidade de calor. Então, primeiramente, estava qual a temperatura? 25 graus Celsius. Ok? Perdeu calor, cedeu. Chegou a quanto? Aqui cedeu um calor, calor 1. Cedeu calor até virar água com gelo.
Porque o ponto de fusão, primeiro eu perco calor até ficar água com gelo. Depois eu mudo o estado físico. Mudei o estado físico perdendo calor 2. E depois que eu viro gelo, de 0 a 18 eu viro gelo. Então esse valor é menos 18 graus Celsius e perco mais uma quantidade de calor, que é o calor 3. Então a resposta minha já está aí na cara, ó. Não pode ser o C, porque ele saiu de menos 18 foi a 25. Não pode ser D de 25 a menos 18 direto. Não pode ser AE, porque ele permaneceu em 25 e depois caiu a 18. Então, qual é? Só pode ser mesmo a letra qual? A. De 25 a temperatura foi diminuindo até 0. De 0 permaneceu constante, porque aqui é calor sensível. Nessa parte é o calor o quê? Latente. Lembre que calor sensível varia a temperatura e o calor latente muda o estado que? Físico. Não esqueça disso. Calor sensível vai variar a temperatura e calor latente muda o estado físico e não varia quem? A nossa temperatura. Não varia a temperatura. Então, pareceu ser mais difícil, mas foi uma questão bem tranquila. Bem tranquila. Interpretação, bastante teoria, né? Bastante teoria. Você tem que dar uma olhada nisso. Então, nossa alternativa aí, o gabarito. Nossa letra A. Certo? Nossa letra A. Mais uma questão que foi resolvida. Olha aí outra. Nossa questão de número 5. Essa questão de número 5 está dentro do esquema de todas as outras. Só que você tem que ficar atento que agora há uma troca de calor. Se há troca de calor, o que vai acontecer com essa troca de calor? Ocorrendo troca de calor, um corpo recebe e o outro que? Absorve. E aí no final os dois vão ficar a mesma temperatura. Isto é a condição de equilíbrio. Então não esqueça, o que nós vamos ver agora é a condição de equilíbrio, certo? Para ocorrer troca de calor, precisa ter diferentes temperaturas e após a troca de calor, vão ficar com que? Temperaturas iguais. Vamos ver essa questão? Essa questão é bem tranquila, vamos lá? Instituto Federal de Pernambuco, vou travar aqui para eu escrever na tela, certo? Olha lá. No preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 gramas de café, tirando os dados. Vou tirar os dados do lado de cá, ó. Dados. Massa do C, que é o café, quanto? 150 ml, 150 gramas de café a uma temperatura inicial de quanto? 80 graus Celsius e 50 gramas de leite a uma temperatura inicial do leite 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Olha, ele quer saber a temperatura final do café com leite. Utilize o calor específico do café e o calor específico do leite valendo 1. Então, o calor específico do café é igual ao calor específico do leite e vale 1. Troca de calor. Se é troca de calor, o que eu tenho que lembrar?
a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite é igual a zero. Um ganha e outro perde, um ganha e outro perde, somando os dois dá zero. Vamos lá, nem o leite e nem o café muda o estado físico, só varia a temperatura, então é massa do café, calor específico do café, variação de temperatura do café, mais massa do leite, calor específico do leite, variação de temperatura do leite. Isso é igual a zero. Quanto é a massa do café? 150. Qual é o calor específico do café? 1. Qual é a variação de temperatura? A final, que é igual para os dois, porque no final do processo os dois vão ficar com a mesma temperatura, menos a temperatura inicial do café, 80. Mais a massa do leite, 50. Calor específico do leite, 1. Variação de temperatura do leite, a final menos a inicial, 20. Isso é igual a zero. Fazendo conta, 150 vezes 1, 150 vezes θ, 150 θ. Eu não vou fazer essa conta, será 150 vezes 80, mais 50 vezes 1, 50 vezes θ, 50 θ. 50 vezes 20, também não vou fazer essa conta. Isso é igual a zero. Eu estou te mostrando para não fazer. Por que não? Eu estou te mostrando para não fazer essa conta. Porque eu vou te dar uma ideia lá na frente, tá? Ó, vai ficar 150 θ mais 50 θ. Vocês conseguem perceber que aqui é negativo e aqui é negativo. Então eu vou passar para o outro lado. Positivo igual a 150 vezes 80 mais 50 vezes 20. Certo? 150 mais 50, 200. θ é igual a 150 vezes 80 mais 50 vezes 20. Professor, por que o senhor não fez essa conta ainda? Justamente por isso, ó gente. Tem um zero em cada um, então eu posso cortar um aqui e um aqui. Ou posso até, esse último eu vou cortar do lado de cá, ó, esse aqui, ó. Posso simplificar por 20, ó, por 20 é 1, por 20 é 4, por 20 é 1. Então, eu já tenho que meu θ é igual a 4 vezes 15, 4 vezes 5, 20. Foram 2, isso é 60, mais 5. 60 mais 5. 65 graus, o que? Celsius, nossa alternativa, letra A. Vocês viram, gente, que é muito mais tranquilo você deixar para fazer as contas no final, porque ao fazer as contas no final, você vai fazer menos trabalho, você vai ter menos trabalho de fazer conta, certo? Fazendo as continhas lá no final, o que vai acontecer com vocês? Deixe as contas para fazer no final, para você fazer simplificações do que fazer contas, operações. Deixa para o final, tá? Então tá mais aí, mais uma questão.
Lembre, se você teve dúvida, pare o vídeo, reveja, tente fazer de novo, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí, tá? Entre em contato com a gente, tá lá todos os meus contatos, né? O meu arroba é Velasco Gugu, o meu Facebook é Gugu Velasco, e assim por diante, tá? Entre aí, meu WhatsApp tá aí, 74988472498. Eli, tudo bem, tá? Fique à vontade. Então, pare, veja, teve dúvida, pergunte, mas com calma vocês vão conseguindo resolver isso aí. Com calma, consegue resolver. Com bastante calma consegue resolver. Vou para mais uma, eu vou sair daqui. E a ideia é, deixe para fazer as contas no final. Porque ao deixar fazer as contas no final, você ganha mais tempo. Não se preocupe em fazer conta por agora. Deixe fazer as contas mais no final. Vamos aí para a questão 6, né? São 10 questões hoje. Nós já estamos na sexta questão. E olha lá, ó. A perspectiva de uma pessoa que usa uma garrafa térmica é que esta não permite a troca de calor entre o meio ambiente e o conteúdo da garrafa. Porém, em geral, a própria garrafa já provoca uma pequena redução na temperatura quando nela coloca um líquido quente, como café. Porque o recipiente vai absorver calor, né? Uma vez que a capacidade da garrafa não é nula, tudo bem? Então, uma vez que não é nula, numa garrafa térmica que está tirando os dados, vou colocar aqui meus dados, ó, dados. Temperatura inicial da garrafa, vou pôr G, 24 graus Celsius. Coloca-se massa, 500 gramas de água, a 90 graus Celsius, temperatura inicial 90 graus Celsius. Após algum tempo, nota-se que a temperatura estabelecida, temperatura final, que a temperatura estabelecida é de quanto? 80 graus Celsius. Pode-se afirmar que a capacidade térmica da garrafa, beleza. Gente, olha aí uma interpretação. Um corpo forneceu calor para o outro. Se um corpo fornece calor para o outro, quer dizer que um absorve e o outro recebe. Um absorve e o outro fornece, certo? Então, se um absorve e o outro fornece, no final, a quantidade de calor de um corpo mais o outro tem que ser igual a zero. E vão chegar à mesma temperatura. Só que essa questão, olha para vocês verem a interpretaçãozinha dela. Eu vou fazer a interpretação dela. Qual é? O calor da água mais o calor da garrafa tem que ser igual a zero. Beleza? Só que detalhe, olha o que vai acontecer com a gente. A água não muda o estado físico. Se a água não muda o estado físico, é calor o quê? Sensível. Então é massa, calor específico e variação de temperatura. Mas
A garrafa tem a sua capacidade térmica. E para lembrar, o que é a nossa capacidade térmica? Ó, lembrando, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Tá dividindo, passa para lá, multiplicando. Então, o que é a nossa ou o calor com capacidade térmica? É a multiplicação da capacidade térmica pela variação de temperatura. Veja comigo. Capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Isso é igual a quanto? A zero. Pessoal, olha os dados, certo? Qual é a massa da água? 500 gramas. Qual é o calor específico da água? 1. Agora eu vou um pouquinho mais devagar. Variação de temperatura é a final menos a inicial. Final. A água vai chegar a 84 graus Celsius. Inicial, 90. Mais o calor específico. Beleza? Agora, variação de temperatura é a final. A garrafa também vai chegar a 84. Menos a inicial. A garrafa estava a quanto? 24. Isso é igual a zero. Continha, 500. 500 vezes 1, 500. 84 menos 90, menos 6. Mais calores, capacidade térmica. 84 menos 20. 60. Isso é igual a zero. Deixe para fazer a conta depois. Tá negativo. Tá ou não tá negativo? Passa para o outro lado positivo. Então ficou 600. Capacidade térmica é igual 6 vezes 500. 0, 0. 6 e 6. Então, a capacidade térmica é igual a quanto? 50 calorias por grau Celsius. Letra C. De novo, outra situação que é interessante você deixar para fazer a conta no final, tá? É interessante você deixar fazer a conta no final, que fica mais tranquilo de você fazer. Você não faz multiplicação. Na verdade, você vai fazer simplificações. Mais uma questão. Houve dúvida? Leia a questão antes. Tire os dados. Tirou os dados? Monte o esquema. E por último, você vai fazer a conta, tá? Teve dúvida? Preste bastante atenção no vídeo, pare, vai pensando cada um. E com isso você vai aprendendo, tá bom? E qualquer dúvida, só me procurar. Beleza? Mais uma questão aí resolvida, que foi a nossa questão de número 6. Vamos para mais outra. Tá chegando aí ao final. A questão de número 7, tá? Ela é uma questão, já vocês estão vendo que a lista vai aumentando o nível. Ela começou tranquila, vai aumentando. Então nós temos aí a 7, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. São 3 questões que o nível já vai aumentando aí, tá? O nível vai aumentando. Não se preocupe, certo? Não se preocupe, faça com calma, com carinho, sempre que você vai conseguir. Se você fizer as questões com calma e carinho, você consegue. Ah, eu não estou entendendo. Não, vai com calma, com carinho, tá? Com calma e carinho você vai conseguindo. Questão 7.
Com a finalidade de aproveitar os recursos naturais, essa eu vou até fazer lá na notinha, porque ela vai pegar de um lado e do outro. Então, eu preciso, não é isso que eu quero é isso. Eu preciso de tirar a notinha aqui. Vamos lá, vou colocar de vermelho para os nossos dados. Depois nós vamos esquematizar. Olha lá, com a finalidade de aproveitar os recursos naturais, o proprietário de um sítio instalou a roda d'água, conectando um gerador elétrico com o objetivo de produzir eletricidade que será utilizada no aquecimento de 100 litros de água. Então, a massa da água. Opa, massa não, né, professor? Você tá doidão? Volume da água, né? 100 litros. Por que eu falei isso? Porque um único elemento que 1 litro é igual a 1 quilo é a água. Então eu estou falando de massa de 100 quilos de água para usar diversos e sofrerão uma variação, variação de temperatura, 90 graus Fahrenheit. Galera, quando se fala graus Fahrenheit, é uma unidade utilizada lá nos Estados Unidos, tá? Que tem uma fórmulazinha de transformação que eu vou comentar com vocês, se caso precisar. A roda d'água instalada possui uma eficiência de 20%. Eficiência de 20%. Quer dizer que a energia que é transformada, ela só aproveita 20%. Então, vou pôr assim, é de eficiência. 20%. E será movimentada por 300 litros de água. Eu vou pôr assim, movimento, só movimenta com que? O movimento ocorre com quanto? 30 não, 300 litros de água por segundo. Que despenca da queda livre de uma altura 4 metros. Olha o tanto de informação, hein? Para se obter a variação da temperatura desejada, será necessário em horas aproximadamente. Quer saber o tempo? Em horas. Alasca, nos Estados Unidos. Ele traz aí algumas coisas. Densidade da água, 1.000 quilos por metro cúbico. Tá? Aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Calor específico da água. 4,2 quilojoules por quilo de Kelvin. Por quilo de Kelvin. Tá bom. Então lá, a roda d'água vai ligar, né? Vai ligar a nosso motor elétrico lá para aquecer a água. Então, primeiro, é uma questão bem elaborada. Vamos pôr assim, eu preciso saber de quanto de energia que eu preciso para aquecer a água. Se é para aquecer, é calor igual a massa, o calor específico, a variação de temperatura. Só que detalhe, a temperatura está em Kelvin e a variação está em Celsius. Uma dica, a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9 é igual à variação de temperatura em Kelvin dividido por 5. Então vai ficar 90 dividido por 9 é igual a variação de temperatura em Kelvin dividido por 5. 90 dividido por 9 é 10,
10 vezes 5, então a variação de temperatura em Kelvin é quanto? 50. Então vamos calcular o calor disso aí. Eu vou abrir aqui, ó, para a gente calcular o calor disso aí. Então, calculando calor. Calor é a massa, o calor específico, a variação de temperatura. O calor eu não sei. A massa é quanto? 100 quilos. O calor específico é 4,2, a variação de temperatura é 50. Eu não vou fazer essa conta. Unidade. Isso aqui eu esqueci de falar para vocês que a unidade disso vai ser quem? Quilojoule. Não vou fazer essa conta. Por que, professor, que você não vai fazer essa conta? Porque eu preciso saber o tempo, certo? Então, a potência é igual ao trabalho realizado pela variação de tempo. Nesse caso, a potência, ele não me fala quanto é essa potência, mas ele me fala que um certo corpo cai de uma gravidade de uma altura pelo tempo. Como eu quero saber o tempo, eu posso afirmar que, né? Olha o que eu posso afirmar. O que ele quer? Ele quer saber o tempo, né? 40 litros por segundo, a eficiência, tá bom. Então vamos lá. Vamos saber a potência disso aí. Quem é a potência disso? Vai ser a massa, a gravidade e a altura dividido pela variação de tempo. Certo? Só que o detalhe é o seguinte. O detalhe é que só 20%. Então, deixa eu apagar aqui, senão vocês vão se confundir. Então vamos saber a energia, que é a energia potencial, massa, gravidade e altura. A energia potencial vai ser quem? Como é 20%, então eu perco 80, né? Eu perco 80. Então eu posso falar que é o seguinte, comigo. Se isso aqui, né? 100 vezes 4,2 vezes 50 kJ equivale a 20%, 100% será quanto? Não é X? Ou melhor, mais rápido, 20 por 100 é 5, então o meu X vai ser 5 vezes 100 vezes 4,2 vezes 50 quilojoules. Guarda isso. Agora, essa é a energia produzida. Então, tenho lá o que é a potência. Essa é a minha energia produzida. Mas eu crio quanto de energia produzida? Está faltando alguma informação. Eficiência 20, gravidade tal. Variação de temperatura, 20 litros por segundo. Então, minha potência, vamos lá. A potência, então, vai ser massa vezes gravidade vezes altura dividido pelo tempo. Isso eu tenho. Potência, então, é a massa dividido, que é 300 quilos a cada 1 segundo. A gravidade é 10 e a altura é quanto? A altura é 4. Então, minha potência é igual a 12 quilojoules. Então, eu tenho essa potência. E aí, chega à conclusão. Potência é o calor dividido pela variação de tempo. 12 quilojoules é igual a esse número todinho aqui,
que eu vou fazer assim, ó. 5 vezes 100 vezes 4,2 vezes 50 ΔT. Kilojoule. Corto. 12 ΔT é igual. Esse zero corta com esse. Vai ficar 50 vezes 50. 5 vezes 5, 25. Mais 2 zeros. Vezes 42. Tá multiplicando. Passo dividindo. Variação de tempo. É 2.500 vezes 42 dividido por 12. Vamos simplificar por... Eu posso simplificar por 3, ou por 2. Por 2 dá 6, por 2 dá 21. Vamos simplificar por 3. Por 3 dá 7, por 3 dá 2. Então a variação de tempo é igual a 2.500 vezes 7 dividido por 2. Ele traz isso aproximado. Deixa eu voltar ali. Só para a gente ver. Olha lá. Aproximadamente quantas horas? Beleza. Vamos... Ele quer em horas. Isso aqui está em quê? Sacanagem essa questão. Bem grande, né? Isso aqui está em segundos. Vou fazer assim. 1 hora é 3.600 segundos. 2.500 vezes 7 dividido por 2 segundos é x horas. Você sabe por que eu fiz isso? Para fazer menos conta. 2 zeros aqui, 2 zeros aqui eu posso cortar. Então ficou 36x é igual a 25 vezes 7 dividido por 2. Tá multiplicando, passo dividindo. X é igual a 25 vezes 7 dividido por 36 vezes 2. Isto eu vou ter que fazer na calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui o celular. Vai dar quanto isso, hein? Ok. 25 vezes 7 igual 175. Dividido 36 vezes 2, 72. 175 dividido por 72. Aproximadamente 2,43 horas. Vamos nas alternativas. 2,4, né? Ó, 2,43, então letra B. Gabarito, letra B. Imensa essa questão, gente. Muita transformaçãozinha, vai e volta. Eu acho que é a maior delas aí, né? Muita transformaçãozinha, mas enche bastante o saco, né? Essa questão, se você tiver dúvida, pode me perguntar, porque ela é bem nível bem difícil, tá? Nível bem difícil. Letra B. Nossa letra B. Ó, eu tive que relacionar, transformar. Ela é um nível bem elevado, tá? Essas três últimas aí costumam ser um nível bem elevado. Então, só recapitulando. Primeira coisa que eu tive que fazer é transformar. A primeira coisinha que eu tive que fazer é transformar a variação em Fahrenheit em Kelvin, porque aqui está em Kelvin, ó. Transformei. A água ia aquecer, calor sensível. Calculei, não fiz a conta, deixa para fazer a conta lá no final.
Ele falou que é uma eficiência de 20%. Só 20% aquece aquilo. Então, uma regrinha de 3. Se isso é 20%, 100% será esse valor vezes 5. Calculei a potência da queda d'água, que houve uma transformação de energia. Calculei 12 kJ. Com essa potência eu sei que transforma aquele calor. Calculei o tempo. Detalhe, o tempo aparece em segundos. Só que ele quer a resposta em horas. Fiz outra regrinha de 3. 1 hora, 3.600 segundos, x horas, aquilo. Calculando, para achar um valor aproximado de quanto? 2,43 horas. 2,43 horas. Letra B. Com auxílio da calculadora. É uma questão, gente, de nível mais alto aí, tá? Um nível mais alto. Mas não se preocupe, não. O que vale é entender a ideia que houve transformação. O que vale é entender a ideia que houve transformação, tá? Vamos lá para a nossa questão de número 8, tá? 8. Ela também, né? Eu vou colocar ela aqui, vou travar aqui, escrita na tela. Olha lá, questão de número 8. Um corpo de massa M. Vou tirar os dados aqui. Dados. Um corpo de massa M está movimentando em translação em relação à superfície horizontal, animado com uma velocidade, olha esse número, 144,75 metros por segundo. Considerando que toda energia cinética seja utilizada para aquecer uma porção da mesma massa de água. Inicialmente, temperatura inicial, 37,8 graus Celsius. Vem outra conta aí, pesada pelos números, né? Qual é aproximadamente a variação de temperatura em Fahrenheit que essa porção será submetida? Utilize o calor específico da água no estado líquido, que é esse valor. Calor específico da água, 41.990 joules por quilo de Kelvin. Detalhe, gente, é um conceito que nós não vimos, vocês não viram comigo, mas eu posso falar que a energia cinética é igual ao calor. Calor é energia em trânsito. Energia cinética é a energia relacionada com quem? Com a massa. Então, apaguei. Como foi? Apaguei. Vamos escrever de novo. Então, a energia cinética é igual ao calor. Energia cinética é a massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2, é igual a massa, o calor específico, é a variação de temperatura. Massa com massa eu posso cortar. Velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual ao calor específico vezes a variação de temperatura. Olha o que eu vou fazer. 144, eu não vou usar esses decimais não, ao quadrado dividido por 2 é igual o calor específico 4.190 joules por quilo de Kelvin, variação de temperatura. Vamos usar a calculadora outra vez, né, para não perder tempo. 80. Vamos lá.
144 vezes 144 vai ficar 20.736 dividido por 2 é igual a 4.190 variação de temperatura. Dividido por 2, isso vai dar 10.368 é igual a 4.190. Está multiplicando, passa dividindo. Variação de temperatura, então, é igual a 10.368 dividido por 4.190. Dividido por 4.190. Isto vai dar 2,47 Kelvin. Só que ele quer a resposta em Fahrenheit. Então nós temos variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9 é igual a variação de temperatura em Kelvin dividido por 5. Então vai ficar variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9 é igual a 2,47. Muita gente ia marcar a letra B dividido por 5. Vamos lá, calculadora de novo. 2,47 dividido por 5 é variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9 é igual a 0,49 aproximadamente. Variação de temperatura em Fahrenheit é vezes 9. Isto é aproximadamente 4,45 graus Fahrenheit. 4,50. Outra continha bem trabalhosa, cheia de detalhes, né? Cheia de detalhes, né? A parte física fica chata por causa da matemática aí, mas nós temos que fazer, né? Temos que estar calculando isso aí o tempo todo. Lógico, a nível de um NEB não faz esses cálculos estrambosos não, tá? Esses números decimais não. Ele faz, né, uma coisa mais tranquila. Essa temperatura inicial serviu para quê? Para te enrolar. Tudo bem, fica à vontade. Serviu para te enrolar. Mais uma questãozinha, né? Feita aí, com bastante cálculo. Pare, veja. Vou descartar aqui para nós ir para a próxima questão. Aí vem aí a questão 9, né? Conceitual, pelo que se vê, bem conceitual. Vamos lá? O isolamento térmico eficiente é constante, é um constante desafio a ser superado para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura. Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é imprescindível. Em cada uma das situações escritas a seguir, você deve reconhecer o processo de troca de calor envolvido. Gente, lembrando que quais são os processos de calor envolvidos? Troca de calor: condução, convecção e radiação. Condução ocorre em sólidos, é um processo rápido. Então, do jeito que ele aquece rapidamente, ele resfria rapidamente. Convecção ocorre em líquidos e fluidos, tá? Convecção ocorre em líquidos e fluidos, certo? E é um processo lento. E radiação ocorre por onda eletromagnética, no vácuo, tá? As prateleiras de uma geladeira doméstica são
são grades vazados para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador. É gás, eu tenho ar, então é convecção. Por convecção. O único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é qual, gente? É por radiação. Uma garrafa térmica é mantida no vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar o calor de saída ou entre por condução. Então foi convecção, radiação e condução. Letra D, né? Bem, essa veio fácil, hein, galera? Veio bem fácil aí, né? Bem tranquilinha. Veja lá a nossa aula, a ideia de condução, convecção e radiação. Ó, então foram aquelas duas mais pesadas. Questão 10, Universidade Federal de Goiás. Umidade é o conteúdo de água presente, é o conteúdo de água presente em uma substância. No caso do ar, a água na forma de vapor pode formar um gás homogêneo, incolor. Se sua concentração no ar estiver abaixo do limite, a absorção de vapor de água pelo ar. Esse limite é chamado de ponto de orvalho e caracteriza a saturação a partir da qual ocorre a precipitação de neblina ou gotículas de água. O ponto de saturação de vapor de água no ar aumenta com a temperatura. Um fato interessante ligado à umidade do ar que é, em um dia muito quente, o ser humano sente termicamente mais confortável em um ambiente de baixa umidade. Esse fato se deve ao quê? Ao quê? E aí, baixa umidade se deve ao quê? Recebido pelo corpo pela radiação. Esse fato se deve ao calor porque um fato interessante ligado à umidade do ar é que um dia muito quente, o ser humano se sente termicamente mais confortável em um ambiente com baixa umidade. Isso se dá o quê? Porque vai evaporar, né? Você vai receber calor, não é isso? E ao receber calor, vai ocorrer o que ao receber calor? Letra D, né? Cedido vapor por convecção. Nossa letra D. Beleza, galera? Mais uma aula concluída aí. Mais uma aulinha concluída. E aí, beleza!